O reino Daomé, dominado pela etnia Fon. Atenção, o reino Daomé teve início no século XIX. E por que ele cresceu a partir do século XIX? Porque o reino Daomé da etnia Fon pagava tributos à antiga Ilê Oió, que era do reino Yorubá. Lembrando que as ilês eram cidades-estados, era um conceito de cidade-estado. E a Ilê Oió era a capital, a principal ilê do reino Yorubá. Então todos pagavam tributos a Ilê Oió. Acontece que a partir do século XIX, os Fon do reino Daomé deixaram de pagar tributos a Oió, que já vinha caindo desde o século XVIII, e passou a dominar a Ilê Oió. Dominando a cidade Oió, ou a Ilê Oió, ou a cidade-estado Oió, ele domina o reino Yorubá. E assim o reino Yorubá cai. E cresce e nasce o reino Daomé. O reino Daomé tinha como principal fonte de economia o óleo de palma e, infelizmente, o tráfico de escravos. A moeda corrente do reino Daomé se chamava búzios, exatamente. Os búzios significavam moeda corrente para os antigos Fon, no antigo reino Daomé. Bem, atualmente o reino Daomé existe no país chamado Benin. A capital continua sendo a mesma do início, Abomey. Abomey era a capital do reino Daomé e continua sendo até hoje, já no caso do país chamado Benin. O reino Daomé ficava na África Ocidental, na antiga Guiné. E aí eu deixo uma lembrança aqui. Guiné era chamado de Costa do Ouro, ou Costa da Pimenta, ou Costa Malagueta. Isso, ao passar do tempo, né, com essa troca de culturas, né, e com o crescimento da nossa própria cultura brasileira, a gente hoje chama pimenta malagueta. Mas tanto malagueta quanto pimenta quanto ouro vieram dessa expressão da Costa da Guiné, a antiga Costa do Ouro. Bem, o gentílico de Daomé é daomeano ou daometano. Ambos estão certos, ok? Modelo de estrutura política do reino Daomé. Era uma monarquia. O rei se chamava Arrossu. Arrossu era o nome do reino. E, inicialmente, né, esse poder, né, o rei, crescia de maneira hereditária. Mas depois disso passou a ser indicado por força política e ficou algo muito complicado, que até hoje fica meio nebuloso nessa estrutura política do reino Daomé. Um detalhe muito importante, como todos os grandes reinos da antiga África, tudo parte de um conceito mítico, de uma criação mítica, de uma lenda, certo? A lenda de criação do reino Daomé parte desse nome, chamado o Ebajá. O Ebajá foi o primeiro rei do reino Daomé, foi o primeiro Arrossu, nascido em Arro. Isso é uma lenda, isso é uma suposição, é uma fundação mítica, assim como nós conversamos lá no reino Yorubá com a Ilê Ifé. A mesma coisa aqui no reino Daomé. Por quê? Porque o reino Daomé, ele observa a religiosidade, a maneira que ele está em contato com as divindades tem um nome. As divindades para os Fon são chamadas de Voduns ou Vodun, certo? E a principal personalidade mítica, que é um Vodun do reino Daomé, dos Fon, se chama Dan. Dan é a serpente. Dan é a fundação mítica, é o principal Vodun, é a principal divindade dos daomeanos ou daometanos, ou dos Fon. E aí vem uma
saudação que é feita no candomblé e na umbanda também para um orixá chamado Oxumaré. Atenção, orixá chamado Oxumaré. O conceito dessa palavra orixá de maneira divina vem dos Queto, de onde partiu o primeiro terreiro aqui no Brasil, o Candomblé do Queto, ou Engenho Velho, lá na Bahia, que depois foi flexionado e na terceira geração veio o terreiro Candomblé do Cantuá. Mas voltando às palavras, a maneira com que os Fon lidavam com as divindades, voltando a Dan vem a lenda da serpente mítica. Então, quando nós falamos Arroboboio, que é uma saudação para o orixá Oxumaré, certo? Nós estamos falando salve o infinito espírito da serpente. Por quê? Boboia, essa pronúncia, ela quer dizer grande, assim como o contrário, querer quer dizer pequeno. Então, fazendo uma tradução de maneira bem dura, quando nós falamos Arroboboio, para saudar o Xumaré ou a divina serpente Dan, nós estamos dizendo salve o infinito espírito da serpente. Eu gosto de brincar com as palavras que eram faladas na antiga África, né? Porque, veja bem, eram várias etnias. Você vai me perguntar assim, qual era a língua falada no reino da Daomé pelos Fon? Era o Fon, certo? Mas como o reino passou a administrar todas aquelas leis que estavam sob a força do antigo reino Urubá, ele também trouxe todos os dialetos, todas as línguas, todas as expressões, ou seja, uma infinidade de palavras. E aí, a gente falou de uma saudação, Arroboboia, mas a lenda mítica da criação do reino da Daomé, de onde veio o primeiro Arroçu, o primeiro rei chamado Uebajá, ele nasceu em Arro. Será que tem alguma coisa a ver Arroboboia? Interessante, né? A fundação mítica, a lenda e o mito de Dan, a lenda, a estrutura histórica do reino da Daomé. A gente continuando o nosso bate-papo sobre a estrutura política e a estrutura social do reino da Daomé, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Todos os nobres do antigo reino da Daomé, todos os nobres tinham em sua guarda pessoal suas mulheres, e elas eram chamadas de Mino, excelentes guerreiras. A lenda diz que elas participavam de muitas batalhas, mas não era sempre assim. Elas eram tão qualificadas que participavam de batalhas muito importantes. Inclusive, elas participaram em batalhas para os próprios europeus, de tão perfeitas que eram como guerreiras. E isso era uma tradição no antigo reino da Daomé. As guerreiras Mino, comparadas às Amazonas, elas são quase também são personalidades míticas, mas existiram de fato. Existiram. Sobre a estrutura econômica do reino da Daomé, nós falamos sobre o óleo de palma e o infeliz tráfico de escravos. Por quê? Porque a partir do nascimento, né, quando ergue-se, né, o reino da Daomé, os Fon, eles passam a traficar todos os dominados, que eram justamente os iorubanos. Todas as etnias que faziam parte do antigo reino Urubá passaram a ser escravizadas. E quem fazia esse elo comercial com os europeus, com os brancos? Era um cara chamado Francisco Félix, mais conhecido como Xaxá, seja com CH, seja com X.
o maior traficante de escravos da antiga África. Esse cara aqui proporcionou uma quantidade enorme de escravos para o Brasil e para Cuba. E por onde que eles começaram a chegar? Bahia, os nagôs. A partir daí nasce o conceito nagô, a partir da diáspora. Então por isso que o primeiro terreiro a ser levantado no Brasil, o Engenho Velho, foi feito pelos escravos da etnia Queto, porque a etnia Queto era dominada pelo reino Yorubá. Então eles, para tentar buscar uma forma de manutenção da própria identidade, manutenção da própria liberdade política, não se enganem, nenhuma estrutura política sobrevive sem identidade cultural e religiosa. Então, os terreiros foram, sim, uma manifestação política dos antigos escravos, aqui no Brasil já, para proporcionar a manutenção da própria identidade, da própria cultura e da própria política, para continuar vivendo. Então, quem deu esse pontapé inicial, essa construção, foram os Queto. Mas eles absorveram todas as demais etnias. E quem foi o responsável por fazer com que esses iorubãos chegassem no Brasil? Exatamente, o Xaxá. Alguns historiadores vão dizer que Xaxá quer dizer vice-rei, mas não. Xaxá não quer dizer vice-rei. Xaxá foi a maneira que Francisco Félix ficou conhecido, porque ele sempre falava já já, aquela pressa de escravizar, de vender os negros, era uma palavra comum dele. Já já, já já. Então passou a ser chamado de Xaxá. Ele não era o vice-rei. Bem pelo contrário. Para poder chegar a falar com Francisco Félix, com o Xaxá, primeiro tinha que passar pelo vice-rei. Certo? Acontece que vai chegar um dia que o reino da Daomé começa a cair. E cai para quem? Para os franceses. Para os franceses. E aí os próprios Fon são traficados para o Brasil. E eles chegam por onde? Pela Bahia e pelo Maranhão. E no Maranhão ficaram muito conhecidos porque lá tem uma vertente religiosa da matriz africana que todo mundo já escutou falar, o famoso tambor de Mina. Tambor de Mina. Mina, ou Mino, as famosas guerreiras do antigo reino Daomé. Então, o reino Daomé cai para a França, certo? Atualmente ele é Benin. E toda essa cultura religiosa dos Fon, gente, não é Efon, tá? Não é Efon, é Fon. Não é Ifon, a palavra é Fon. Toda essa cultura passa a ser absorvida nos terreiros dos candomblés do Brasil, o verdadeiro sincretismo religioso, quando duas religiões absorvem toda a liturgia uma da outra. E assim foi feito. Vou te dar 2 exemplos antes da gente finalizar o nosso vídeo. Oxumaré, orixá de Umbanda, orixá do candomblé Queto, chamado de Dan. Assim como Xangô, um orixá do reino Yorubá, representante mítico da ilha de Oió, que para os Fon é chamado de Sogbó, certo? Bem, a gente vai encerrando aí mais um vídeo. Na semana que vem a gente conversa mais sobre a África tradicional. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Eu vejo uma serpente, eu vejo um tesouro.